mundo misterioso, um estilo de vida um tanto quanto desconhecido. Criaturas que não existem mais, pessoas que viveram centenas de anos, supostos gigantes que andavam sobre a Terra, e uma época que desperta a curiosidade de muita gente. É claro que estamos falando da Era Pré-Diluviana. A Bíblia registra o período pré-diluviano nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. De acordo com o texto bíblico, na Era Pré-Diluviana, a civilização humana alcançou grandes realizações, mas também perpetuou uma cultura de pecado. Mas como era a vida das pessoas naquele tempo? O que elas faziam? O que terá acontecido no mundo antes do grande dilúvio? É exatamente sobre isso que falaremos a partir de agora neste vídeo. Obviamente, a primeira família pré-diluviana foi a família de Adão. Depois de serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva se estabeleceram e tiveram filhos e filhas. Como se sabe, o primeiro filho do primeiro casal foi Caim, mas Caim também foi o primeiro assassino do mundo. Antes do dilúvio, ele matou de forma covarde Abel, seu próprio irmão. Depois desse terrível pecado, Caim recebeu uma marca de Deus e construiu uma cidade na terra de Nod. Caim deu a essa cidade o nome do seu primeiro filho, Enoque, e essa cidade pré-diluviana é a primeira cidade mencionada na Bíblia, conforme Gênesis, capítulo 4. Diferentemente do que algumas teorias extra-bíblicas afirmam, a Escritura explica claramente que o homem foi criado por Deus como um ser racional e moralmente capaz. Isso significa que, embora o homem tenha experimentado um tipo de evolução intelectual, à medida que adquire conhecimento e desenvolve novas tecnologias, biblicamente não houve um processo evolutivo como espécie, conforme defendido por algumas teorias científicas. Isso fica muito claro quando olhamos para os relatos bíblicos sobre o período pré-diluviano. Conforme mencionado anteriormente, Caim, considerado o primeiro ser humano a nascer na Terra, demonstrou ser suficientemente desenvolvido para fundar uma cidade. Seus descendentes, por sua vez, contribuíram para grandes avanços, como exemplificado por Jabal, Jubal e Tubal-Caim. A sociedade pré-diluviana aprendeu a habitar em tendas, a criar rebanhos de gado, a desenvolver as artes através do uso de instrumentos musicais e a forjar ferramentas através do trabalho com cobre e ferro. Posteriormente, na época de Noé, a Bíblia nos mostra que o homem já possuía a capacidade e os recursos necessários para construir uma grande arca, de acordo com as instruções divinas. Portanto, embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre esse período, é evidente que houve um notável desenvolvimento tecnológico e cultural na sociedade pré-diluviana. Uma questão frequentemente levantada sobre esse período diz respeito à sua duração, ou seja, quanto tempo durou o mundo pré-diluviano. A verdade é que a Bíblia não especifica a duração exata desse período. No entanto, muitos estudiosos acreditam que o tempo entre a criação e o dilúvio pode ter sido significativamente maior do que o restante da história bíblica. Embora tenham sido feitas várias tentativas de datar esse período, todas elas foram sem sucesso. Na verdade, o único registro que fornece algum dado cronológico sobre esse período é encontrado na lista genealógica de Gênesis, capítulo 5. No entanto, é improvável que se possam estabelecer datas precisas com base nesse registro, pois esse não é o seu propósito principal. As genealogias bíblicas têm mais o objetivo de traçar linhagens do que de definir cronologias específicas. Além disso, algumas dessas listas genealógicas podem ser representativas e não exaustivas, o que significa que podem conter lacunas intencionais para destacar os indivíduos que tiveram relevância na história bíblica. Quando se diz que um indivíduo gerou outro, isso pode ser interpretado mais como uma conexão genealógica do que como uma medida precisa de tempo. Isso implica que o primeiro indivíduo é o antepassado do segundo, e não necessariamente seu pai. Esse tipo de relação é observado em outras genealogias bíblicas, e muitos estudiosos acreditam que não é completamente impossível que isso tenha ocorrido na lista genealógica pré-diluviana de Gênesis 5. Com base nessa lista, pelo menos, os estudiosos conseguem observar que o grande desenvolvimento experimentado pelo homem antes do dilúvio provavelmente estava relacionado à longevidade das pessoas naquele tempo. Havia apenas uma língua, e Deus permitiu que os homens vivessem centenas de anos. Isso certamente desempenhou um papel fundamental no crescimento tecnológico daquele período e na transmissão de informações. Existem outras interpretações a respeito da longevidade das pessoas que viveram antes do dilúvio,
Mas a interpretação mais tradicional e amplamente aceita pelos estudiosos cristãos é aquela que faz uma leitura natural do texto bíblico, que registra que aquelas pessoas realmente viveram centenas de anos. Aqui, obviamente, estou considerando esse tipo de interpretação. No entanto, se há algo que marcou o período pré-diluviano, com certeza foi o pecado. A Bíblia relata que o estilo de vida pecaminoso adotado por Caim rapidamente se propagou pelo mundo pré-diluviano. Por exemplo, Lameque, um descendente de Caim, foi o primeiro a adotar a poligamia nas páginas bíblicas, além de ser um duplo homicida que se orgulhava de sua crueldade, conforme lemos em Gênesis, capítulo 4, nos versículos 18 a 24. O próprio Caim, após matar Abel, não apenas não se arrependeu, mas também achou que o castigo divino sobre ele foi injusto. Em Gênesis, capítulo 6, a Bíblia ainda relata que, no período pré-diluviano, os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. É verdade que alguns intérpretes defendem que isso significou uma mistura entre seres espirituais e humanos. Em outras palavras, supostamente, anjos caídos tiveram relações com mulheres na Terra. Mas a maioria dos estudiosos concorda que a interpretação que mais se alinha com o texto bíblico é aquela que sugere que essa mistura se tratou, na verdade, da degeneração humana promovida pelo relacionamento entre pessoas piedosas e pessoas ímpias. Rapidamente, a impiedade prevaleceu e caracterizou toda aquela civilização. Isso significa que naquele tempo, a linhagem piedosa de Sete foi o ramo da humanidade que preservou o conhecimento de Deus. Com o tempo, no entanto, essa linhagem se misturou com a linhagem ímpia de Caim, e a depravação espiritual alcançou um limite intolerável. Dessa mistura, inclusive, surgiram os Nefilins, que eram homens valentes e de grande fama na antiguidade. No entanto, no período pré-diluviano, também viveram pessoas que verdadeiramente eram comprometidas com o Senhor. Abel, por exemplo, foi o primeiro mártir e continuou sendo lembrado como um exemplo de fé até nos tempos do Novo Testamento. Enoque foi outro que tinha um relacionamento tão próximo com Deus que acabou sendo transladado, não experimentando a morte. Por último, foi naquele período que Noé nasceu, cresceu e se desenvolveu como homem. A Bíblia registra que, nos anos finais do período pré-diluviano, Noé foi uma exceção, sendo a única pessoa que permaneceu temente ao Senhor. O texto bíblico afirma que a família de Noé foi a única a ser poupada quando a paciência de Deus considerou intolerável a situação de depravação generalizada daquela civilização. Foi assim que o período chegou ao fim, com o derramamento da ira de Deus e a destruição da terra. A situação era tão complicada, a maldade estava em um nível tão elevado, que o escritor bíblico registrou o descontentamento divino com a humanidade através da figura do arrependimento, dizendo que Deus havia se arrependido de ter criado o homem. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro descreve o fim da história pré-diluviana da seguinte forma: por causa dessas ações, o mundo daquela época pereceu, coberto pelas águas do dilúvio. No entanto, tudo o que ocorreu naquele período serve como um alerta para nós. Isso ocorre porque o próprio Senhor Jesus Cristo afirmou que nos últimos dias da presente era, o estilo de vida pré-diluviano se repetirá. Cada pessoa viverá de acordo com sua própria vontade e seus próprios desejos, entregando-se a banquetes, festas e relacionamentos, mas todos estarão tão ocupados com suas próprias buscas que não prestarão atenção ao chamado de Deus para o arrependimento. Assim como aconteceu com a geração pré-diluviana, as pessoas só perceberão a gravidade da situação quando o juízo de Deus for derramado, e não haverá oportunidade para voltar atrás. Jesus ilustrou esse momento ao compará-lo ao mundo pré-diluviano, onde os ímpios foram levados pelas águas do dilúvio. Nos dias finais, os homens impenitentes também serão removidos deste mundo pelo juízo de Deus. Agora, compartilhe nos comentários o que você pensa sobre como era o mundo pré-diluviano. E se gostou deste vídeo, inscreva-se no canal.